Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que hoje de manhã Deus ministrou no meu coração. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossos corações. Ele vai cuidando daquilo que Ele quer como palavra, como cuidado de alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. O Espírito Santo trabalha o tempo inteiro, o Espírito Santo vai orquestrando tudo aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida. Queridos, precisamos entender que tudo acontece na nossa vida através do tempo de Deus. Tudo, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem o seu devido tempo. Tudo tem o seu devido momento. Por isso que estão chegando agora, bom dia Alexandre, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Tudo acontece no tempo perfeito. Nunca esqueça que Deus não chega atrasado. Deus não realiza as coisas fora do tempo dele. Não. Tudo que acontece na nossa vida está dentro de um tempo perfeito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida está num tempo perfeito de Deus. Nada acontece por acaso, tudo tem propósito, tudo tem plano. Isso precisa ficar muito claro. Às vezes, dentro da nossa ansiedade, dentro do nosso desejo instantâneo, momentâneo, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas nunca esqueça, tudo tem um tempo perfeito de Deus, porque Deus é perfeito. Tudo está debaixo da sua soberania e do seu controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo vai passando e de repente a gente não vê algumas coisas que gostaríamos de ver acontecendo. E isso gera em nós um desânimo. Isso gera em nós, de repente, um cansaço, porque precisamos entender e ser maduros suficientes para entender que a espera é cansativa. A espera desanima. O próprio salmista, quando ele escreve em um dos seus salmos, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? De repente você é uma pessoa que está tendo aí um monte de sonhos, projetos, desejos, gostaria de realizar determinadas coisas, gostaria que algumas coisas já tivessem acontecido na sua vida, mas porque ainda não está no tempo de Deus, ela não aconteceu. E isso com o tempo vai te desanimando, isso com o tempo vai fazendo você até mesmo desacreditar em algumas coisas. Mas entenda uma coisa, querido, nada foge do tempo, do momento e da soberania de Deus. O tempo de Deus é perfeito, o agir de Deus é perfeito. E eu estou falando isso hoje com você porque o tema do nosso devocional hoje é vencendo o desânimo. Quando o desânimo bate a nossa porta, como vencemos? Como conseguimos administrar esse sentimento de impotência, de nada está acontecendo, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, e o desânimo chega. Eu confesso a vocês, tem dias que eu acordo desanimado. Tem dias que eu acordo e falo: Senhor,
É natural, como eu falei, todo sentimento humano ele é legítimo. O que não pode acontecer é permanecer nesse sentimento, seja ele de desânimo, seja ele de medo, seja ele de angústia. Precisamos estar firmes, com a nossa fé inabalável, mesmo diante do desânimo que tomou conta de repente desse dia, o desânimo que de repente tomou conta desse momento da sua vida, o desânimo que de repente está sendo vivido durante uma semana, durante meses. Porque a espera, se ela não for uma espera consciente da glória, do poder, da ação divina, ela se torna uma espera cansativa. Mas a própria palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força. E eu quero ler com vocês, como início desse devocional, Vencendo o Desânimo, o início do Salmo 5. O início do Salmo 5, de um salmista clamando ao Senhor, um salmista cansado, desanimado. Ele diz o seguinte, Salmo 5, diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento em minhas orações e aguardo com esperança. Tu és o meu Deus que tem prazer em mim. Tu és um Deus que não tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Condena-os, ó Deus. Em ti exultem os que te amam e amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. O início desse salmo você percebe um homem cansado, um homem desanimado dizendo: Senhor, escuta minhas palavras, escuta o meu gemido. E eu te pergunto nessa manhã, você está desanimado? Você está desanimada? Você já se sentiu assim? Qual é as circunstâncias adversas que têm desanimado você? Existem situações que podem nos desanimar. Existem situações que podem fazer a gente parar de acreditar de que o tempo de Deus é perfeito. Parar de acreditar que o tempo de Deus vai chegar para a sua vida. De repente uma decepção, uma frustração, um casamento em ruínas, uma enfermidade, desemprego, a sua situação atual financeiramente, alguma coisa de repente desanima. E o que eu quero nessa manhã, e a minha oração nessa manhã através desse devocional, é compartilhar com vocês chaves importantes para vencer o desânimo. O desânimo, ele chega. Nós não conseguimos ficar animados o tempo todo. Existem momentos na vida que desanima, chateia, entristece. Como vencer isso? Como vencer isso? Mas nunca esqueça, o tempo de Deus é perfeito. A forma de Deus é perfeita. Você tendo consciência disso, você consegue dar os primeiros passos para vencer o desânimo. Tendo a consciência que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A forma que Deus quer geralmente não é a forma que queremos.
A forma que é melhor para a gente não é geralmente a forma que eu acho que é. Então precisamos confiar em Deus, confiar no seu tempo, confiar na sua soberania, confiar na sua bondade e misericórdia e crer que tudo acontece e deve acontecer no tempo perfeito de Deus. Quem escreveu esse salmo de número 5 foi Davi, um homem de guerra, um homem de luta, um homem cansado, um homem que às vezes desanimava. Mas vamos aprender com o Davi o segredo de não se deixar abater pelas lutas da vida, pelo desânimo. Vamos aprender com Davi qual é o caminho a ser percorrido para vencer o desânimo diante das situações da vida. E a primeira coisa, a primeira chave, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã, para que você comece a vencer os desânimos da vida. Comece o seu dia conversando com Deus. Primeira chave, comece o seu dia. A primeira coisa que você deve fazer, o seu primeiro ato, converse com Deus. Entendeu agora por que o devocional é 6 horas da manhã? Entendeu agora porque Deus colocou esse horário no meu coração quando eu falei que horas, Senhor, eu vou fazer a live? Porque eu sempre quis, como eu falei, eu sempre trabalhei com tecnologia, eu falei, eu preciso usar as ferramentas que eu tenho para falar do Senhor. E eu já tinha os devocionais por escrito, que são os meus devocionais pessoais, aqueles que eu escrevo toda manhã e mando nas listas de transmissões. Eu já fazia isso há mais de 20 anos. Eu antes mandava os devocionais por e-mail, não tinha nem celular. Eu enviava os devocionais por e-mail. Eu falei, Senhor, eu quero ir além, eu quero avançar com os recursos que eu tenho. E Ele ministrou no meu coração de fazer essa live todos os dias, de domingo a domingo. Esse ano completamos 2 anos. Eu vou ser sincero com vocês, queridos. Às vezes eu estou aqui, extremamente desanimado. Às vezes eu estou aqui na frente, falando com vocês, extremamente cansado. Não é fácil. Não é fácil você ter uma palavra todos os dias. Não é fácil você acordar 4 e pouco da manhã todos os dias. Mas eu louvo a Deus por Ele estar me usando dessa forma. E todos os dias quando eu acordo, eu começo meu dia conversando com Deus. Que é o que vamos fazer aqui. Estamos fazendo aqui. Porque essa live não tem a ver comigo. Essa live tem a ver com Ele. Essa live tem a ver com quem Ele é, com o propósito dEle, com os princípios dEle para a nossa vida. Eu lembro quando eu comecei essa live, tinha 2 pessoas, eu e minha esposa. O tempo foi passando, as pessoas foram chegando, tem lives que chegamos a 35 pessoas, hoje estamos numa live com 23, 24 pessoas. E louvo a Deus por isso. Por isso eu não desisto, por isso eu não paro. Já pensei em algumas vezes parar, por causa do desânimo, por causa do cansaço. Mas sempre que isso de repente passa na minha mente, o Senhor me renova as minhas forças e diz, ei, isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo. E aí eu continuo, todos os dias. Então, queridos, comece o seu dia conversando com Deus. No Salmo 5 que lemos, no versículo 1 em diante, Davi começa dizendo, escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois em Ti é que eu imploro. E ele diz, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã Te apresento as minhas orações e aguardo com esperança. De manhã eu apresento as minhas orações. O que é começar o seu dia conversando com Deus? É começar o seu dia em oração.
Antes de entrar na live eu já orei. Quando eu estava escrevendo o devocional de hoje, que eu estava enviando pela lista de transmissão, que inclusive eu já enviei, eu estava orando a Deus, dizendo: Senhor, esse dia é teu. Essa live que vai começar daqui a alguns minutos é sua. As pessoas que vão entrar nessa live pertencem a ti, Senhor. Que eu seja apenas um canal, um instrumento do Senhor. Então, sempre comece o seu dia conversando com Deus. Entenda uma coisa: a oração deve ser a chave do dia. Deve ser a chave que vai abrir o seu dia. E a oração deve ser a fechadura que vai fechar o seu dia, encerrar o seu dia. Então comece o seu dia da melhor forma possível, conversando com Deus. Entenda, queridos, grave isso. Eu vou inclusive escrever aqui a forma como você inicia o seu dia. A forma como você inicia o seu dia determinará como ele vai terminar. Grave isso. A forma como você inicia o seu dia determinará como ele vai terminar. Entenda uma coisa: não é as circunstâncias que vão começar o seu dia, porque a realidade não define o seu final, mas é como você lidar com as situações da vida começando o dia. Como você começa o seu dia, qual é o seu astral, vamos dizer assim, o seu ânimo no dia. A forma que você está começando esse dia, isso determinará como ele vai terminar. A forma que você encara o seu amanhecer determinará como você fechará esse dia, como você finalizará esse dia. Por isso, comece o dia conversando com Deus. Por isso eu fico alegre quando eu vejo que vocês estão aqui. Existem pessoas aqui que estão comigo praticamente desde o início. Estão aqui até hoje. Louva a Deus pela sua vida, porque você está começando o seu dia da melhor forma. Sabe, às vezes, durante o ano, por algum motivo, algum problema, eu não consigo realizar a live. A maioria deles é a viagem. Durante o ano eu viajo pela igreja, viajo pelo meu ministério, e às vezes o local que eu vou não tem muita facilidade com a internet, não tem lugar para fazer a live. Eu até preparo alguma coisa e levo comigo, para tendo a oportunidade eu consigo executar a live. Mas tem viagens que eu não consigo. E aí eu escuto pessoas dizendo assim: nossa, fez uma falta. Porque não existe nada melhor do que começar o dia com a live. Começar o dia sendo alimentado pelo Senhor. Isso me alegra muito, mas isso mostra exatamente o desejo da pessoa querer começar o seu dia conversando com Deus. Conversando com Deus. Quer vencer o desânimo? A primeira coisa que você deve fazer ao abrir os olhos é conversar com Deus. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pelo momento que você está vivendo. Agradeça a Deus por tudo, independente das circunstâncias. Comece o seu dia conversando com Deus. Essa é a primeira chave para você vencer o desânimo. Segunda chave, segunda lição para você vencer o desânimo. Concentre a sua atenção no caráter de Deus.
Quer vencer o desânimo? Concentre toda a sua atenção no caráter de Deus, quem Deus é, como Deus age, como Deus trabalha. Davi, ao escrever o Salmo 5, agora no versículo 4 em diante, ele fala do caráter de Deus. Ele está atento ao caráter de Deus. Ele diz: tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos. Os traiçoeiros o Senhor detesta. O que Deus precisa ser reconhecido é no seu caráter. E o salmista reconheceu o caráter de Deus, entendeu que Deus não é mau, Deus não compactua com a injustiça. Então, queridos, concentra o seu caráter na bondade de Deus. Concentra a sua vida, a sua atenção no caráter divino dele. Sabe, quando você concentra a sua atenção no caráter de Deus, você destrói todo o desânimo, porque você começa a concentrar em quem Deus é. Deus te ama, Deus entregou seu Filho por mim e por você, Deus é bom, Deus é misericordioso. Esse é o caráter de Deus. Então concentre toda a sua atenção em quem Deus é. Toda a sua atenção no caráter de Deus. Deus, ele não castiga. Deus, ele não se vinga de você. Sabe, é muito triste ver quando alguma pessoa diz que Deus está castigando ela, que ela está pagando um preço porque a vida dela não foi legal no sentido de coisas erradas que ela fez. E por causa de um Deus que pune, a pessoa está sofrendo por causa disso. Eu já vi várias pessoas culpando a Deus pela vida que tem, pela vida que leva. Queridos, Deus é bom. Deus, ele quer o seu bem. Deus, ele quer simplesmente que você avance para conquista, realizações, tudo nele, tudo por ele. Deus é bom, a palavra de Deus diz, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E ele é misericordioso. Amém? Concentre a sua atenção no caráter de Deus. Isso vai te ajudar a vencer o desânimo. Isso vai te ajudar quando o desânimo chegar, você atentamente dizer para você mesmo: eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Eu sei do que o Senhor é capaz por mim. Eu sei do que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que o Senhor morreu e entregou o seu Filho numa cruz por mim. Então olhe para a cruz e reconheça o caráter de Deus. Inclusive, queridos, ontem eu trouxe uma palavra à noite para a igreja. Ontem à noite foi uma noite de ceia. Eu trouxe uma palavra muito profunda que Deus colocou no meu coração sobre a cruz de Cristo. Que eu e você devemos olhar para a cruz de Cristo. E quando olhamos para ela, o que enxergamos? Então, se você olhar para a cruz de Cristo, você vai ver a bondade, você vai ver o amor, você vai ver a misericórdia, você vai ver o perdão, você vai ver a compaixão. Então concentre a sua atenção no caráter de Deus. Amém? Terceira coisa, para finalizarmos já o devocional, são 3 lições que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus ministrou no meu coração. Se a primeira para você vencer o desânimo é começar o seu dia conversando com Deus. A segunda, concentre toda a sua atenção no caráter de Deus. A terceira é deposite toda a sua confiança
na soberania de Deus. Deposite toda a sua confiança na soberania de Deus. O que é soberania? Deus está acima de todas as coisas. Todo o seu poder, toda a sua glória está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Então confie sem reservas, confie sem preconceitos no caráter, na bondade e na soberania de Deus. O Salmo 5, versículo 11 em diante diz: alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti, cantem sempre com alegria. Estenda sobre eles, Senhor, a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor protege como escudo. O Senhor, através da sua soberania, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos orienta. Então, querido, o desânimo chegou. Confie na soberania de Deus. Porque dentro da soberania de Deus tem o seu tempo, que é perfeito. É o que eu falei no início da live. Dentro dessa soberania de Deus, dentro dela, tem a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Então, queridos, confie. Dentro dessa soberania tem esse tempo perfeito. De repente você está aí há meses esperando que algo aconteça. De repente você está aí até anos esperando que algo aconteça. Então hoje muda essa chave. Comece a confiar na soberania de Deus. Comece a confiar no seu caráter. Comece a confiar na sua bondade, no seu amor. Deus é bom. Deus é soberano. Sabe, queridos, Davi, que escreveu esse salmo, ele escreveu o salmo voltado os olhos para o Senhor. Longe da fonte do desânimo, fuja de tudo aquilo que te desanima. Fuja. Fuja de tudo aquilo que te deixa triste, que confie no tempo de Deus. Sabe, queridos, uma das maiores frustrações do ser humano é achar que ele pode tudo, que ele resolve tudo, que ele não precisa de Deus. Isso é uma das maiores frustrações humanas. Quando você inverte isso, quando você começa a entender que tudo vem de Deus, que tudo depende de Deus, que a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã, ministrar no teu coração. De repente, nesse coração desanimado, que Ele possa ministrar um renovo de espírito, um ânimo, entendendo que Ele é a fonte de tudo na sua vida. De repente você não está entendendo o que está acontecendo, de repente você está buscando respostas por aquilo que você está sentindo. De repente os seus pensamentos estão te destruindo ao ponto de você pensar em coisas que te aconteceram. Mas nesta manhã eu quero ser boca de Deus e dizer para você: ei, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da situação que você está vivendo. Deus te ama profundamente e Ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Então não desanima não, levanta, porque você tem uma história para ser vivida em Deus.
Levanta porque você tem promessas de Deus para a sua vida. Levanta porque existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam de você. Então levanta. Levanta porque os planos de Deus continuam de pé. Levanta porque Deus te acordou hoje, então isso é sinal de que a história que Ele tem com você ainda não acabou. Amém? O caminho que Davi percorreu, permitiu que ele saísse vencedor. O caminho que Davi percorreu fez dele um homem segundo o coração de Deus, conforme Deus o chamava. Eu quero que você saia desse devocional hoje de manhã capacitado em vencer o desânimo, capacitado em vencer esse dia quando chega de cansaço, achando que nada está dando certo. Que você seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler um versículo que está em Mateus capítulo 11, muito conhecido de todos nós. E eu quero finalizar esse devocional lendo esse versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante diz assim: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É o que vocês estão vivendo hoje, aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está te convidando nesta manhã, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Está desanimado? Vem a mim. Eu tenho restauração para você. Eu tenho vida para você, diz o Senhor. O que eu quis compartilhar hoje com vocês é que o desânimo é uma realidade. O desânimo, ele é uma realidade. Mas ele é possível ser vencido com essas 3 chaves importantes da palavra de Deus, através dos salmos que o próprio Davi escreveu. Está desanimado? Desanimada? Comece o seu dia conversando com Deus. Está desanimado? Está desanimada? Concentre-se no caráter de Deus. Quem Deus é. Está desanimado, desanimada? Deposite toda a sua confiança na soberania de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar, queridos, para que essa palavra penetre o nosso coração e reacenda a chama de uma vida entregue por completo a Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor, agradecidos por esse dia, agradecidos por esse momento. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu vida plena. E queremos viver, Senhor, plenamente na Tua presença. Queremos viver plenamente dentro do Teu plano, do Teu propósito e principalmente dentro do Seu tempo, que é perfeito. Por isso, Pai, nos ajuda, fica conosco, fortalece a nossa fé. Que não venhamos a esmorecer por causa das circunstâncias da vida. Que não venhamos a desanimar por causa das circunstâncias da vida. Mas somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra de hoje, que nos ensinou que é possível sim. É possível sim vencer o desânimo. Que todos os dias, Pai, possamos iniciar o dia conversando com o Senhor. Que todos os dias possamos começar o dia focando no Seu caráter, na Sua bondade, focando em quem Tu és em nossas vidas.
e que possamos começar todos os dias, Senhor, confiando plenamente na Tua soberania, porque quem confia no Senhor não se abala. Quem confia no Senhor permanece em pé, vencendo um dia de cada vez, e o nome do Senhor sendo glorificado em todos esses dias. Obrigado, Pai. Não oro simplesmente por esse momento ou por mim, mas em nome de Jesus, eu oro por esses que estão online comigo agora. Toca cada um de forma profunda. Ministre essa palavra de forma profunda, que eles possam ser reanimados pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, cuida de cada um deles, cuida da casa, da família, dos negócios. Que Teu Espírito Santo venha invadir essa casa, esse local de trabalho, ou onde eles estiverem, que eles sejam agora inundados pelo Teu Espírito e renovados pela Tua presença. Obrigado, Pai. Tira deles, Pai, tudo aquilo que os desanima, os fazem perder o foco, e que eles possam ser sempre renovados na Tua presença. Obrigado, Pai. Não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam verdadeiramente, Senhor, serem cuidados, sustentados por Ti, com essa palavra. Que essa palavra, ao eles escutarem, eles possam ser transformados por ela. Que a Tua presença aqui esteja com eles também. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esse dia, e que possamos viver uma vida plenamente em Cristo, por Cristo e com Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de fé e esperança. Em nome de Jesus. Seja uma palavra de renovo para o Senhor. Amém.